Senhor, boa noite. Que nós venhamos ter uma noite abençoada debaixo da graça de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os nossos queridos amigos e irmãos, que se encontra lá nas cartas de Gálatas, onde a palavra do Senhor diz. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Porque essa palavra, ela me leva lá em Gênesis 1, onde a palavra do Senhor vai dizer que Deus, fala: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. E o que eu aprendo com isso é que quando ele fala façamos, é porque ele não estava sozinho. Eu acredito que Jesus, Espírito Santo de Deus, estava com ele naquele lugar. E assim ele fez. Ele fez Adão do pó da terra, Fez Adão para ter intimidade com ele. E vendo ele que Adão estava só, ele fez Eva para fazer companhia a Adão. Só que teve um pequeno probleminha nisso, Ele tinha intimidade, ele conversava. Adão e Eva tinham liberdade naquele lugar. Tinha liberdade com Deus, o seu pai, porque ele descia toda a tardezinha para poder conversar com eles. Só que, por causa de um erro de Eva, tudo muda. Tudo se transforma. E por causa desse pecado dela dar ouvido à serpente, comer justamente do fruto a qual Deus havia falado para Adão que não era para comer, todo mundo conhece essa história, entra o pecado. E através desse pecado, muitas pessoas começam a cometer erros, Adão e Eva aí, nesse caso, eles foram expulsos, do jardim. E Deus determina que ele tem que trabalhar para poder comer, que é através do seu suor que ele vai levar alimento para sua casa, e que ela haveria ter dores, e dores de parto, Por quê? Por causa do pecado. E Deus também amaldiçoa a serpente. Ele acaba amaldiçoando a serpente. E a palavra do Senhor, ela é maravilhosa. Porque Gálatas 5 vai falar de liberdade, E liberdade vai nos lembrar de Jesus. E Jesus estava com Deus no início da história. Jesus estava com Deus quando ele fez o homem. Jesus está conosco hoje. E a palavra do Senhor vai dizer lá em João 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. A palavra de Deus é Jesus. E Jesus é Deus. E Jesus é Filho de Deus. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor. E eu louvo porque através da promessa que Deus fez lá no jardim, quando ele amaldiçoou a serpente,
né? Ele diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui ele já está prometendo que o Messias viria, que o nosso Salvador viria. E a palavra em João diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Lá no princípio, ele já estava com Deus. Foi confirmado quando ele convida a fazer o homem. Façamos a nossa imagem e semelhança. Coisa linda. Coisa linda. E Jesus, ele esteve no meio de nós, né? Jesus, ele veio uma sementinha colocada pelo Senhor no ventre de uma mulher, ele nasceu de uma mulher, ele era homem, nasceu de uma mulher, ele cresceu, ele cresceu, ele era bebê, ele virou criança, ele virou jovem, virou adolescente, virou adulto, cumpriu o seu chamado, curou, salvou, libertou, morreu na cruz por mim e por você. E muitos não deram ouvido. Muitos não quiseram ele. E quando chega aqui em Gálatas, que a palavra é Paulo, né, escreve aos Gálatas, para a igreja, essa palavra é para a igreja, ele fala da liberdade. Da liberdade. Estais, pois, firmes na liberdade, com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Olha aí. Jesus veio, Jesus sofreu, Jesus foi cuspido, foi escarnecido, foi julgado, foi condenado, morreu na cruz do Calvário, levou o meu pecado e o seu pecado. Somos livres, somos libertos. Mas é liberdade para quê? Liberdade para falar mal do irmão, liberdade para julgar, liberdade para fazer pornografia, para fazer coisas que não deve, não. Liberdade para pregar a palavra, liberdade para amar, liberdade para louvar, liberdade para engrandecer o nome santo do Senhor, liberdade para ter acesso direto com o Pai. Com o Pai. Porque quando o véu se rasgou, quando ele estava lá na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, e ele fez com que nós viéssemos ter acesso direto com ele. Eu não preciso me circuncidar, eu não preciso fazer holocausto, eu não preciso me cortar para ter acesso com meu Pai. Basta eu falar com ele. Ele me livrou da servidão. O que eu vou fazer de novo na servidão? Para que eu vou pecar novamente se ele me libertou do pecado? Se ele me tirou desse jugo desigual, louvado e exaltado ao nome santo do Senhor, e desceu com fruto do teu Espírito sobre as nossas vidas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que quando a gente levanta as mãos e confessa o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como o único na nossa vida, nós somos libertos, nós pedimos o batismo com o Espírito Santo, nós somos batizados na água, pedimos o fruto do Espírito, dons espirituais. Ele nos concede de acordo com a vontade dele. Mas ele nos concede, aramandecai, lá passou, rederemande subiande canto. Ele nos concede pela misericórdia dele, pelo sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. E para que viver na servidão de novo? Para que viver errando de novo? Se ele nos deu a liberdade. Liberdade, irmãos. Tem pessoas que confundem liberdade com libertinagem.
É liberdade de falar com Ele, de falar: Pai, eu tô aqui, eu preciso de Ti. Pai, me socorre, Pai, você está comigo, Ele está esperando isso de mim e de você. Ele está esperando isso de nós. Ele nos chama a atenção todo dia, ele fala: filha, eu tô aqui, fala comigo, o que que você precisa? Rende canto, ilabalassuriande canto. Ele fala comigo, porque eu tô aqui para te ajudar. Sou eu, filho, que resolvo aquilo que você não consegue resolver. Então deixa Deus trabalhar na tua vida. Não permita que a servidão entre na tua vida novamente. Siga em frente, siga o alvo que é Jesus Cristo. Porque para eu ser filha de Deus, eu preciso somente obedecer. Eu preciso somente confiar no Senhor. De canto e calabraçurian de manto e de canto. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós estamos sozinhos dentro da nossa casa, o único que está conosco aqui é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos conhece. Enquanto o homem está te julgando lá fora, o Senhor sabe o que você vive dentro da tua casa. Sabe quem você é, redecanto e calabraçuriande manto. Ele sabe quem você é. Enquanto o homem está te apontando, está te condenando, ele sabe quem você é. Porque é ele quem está contigo dentro da tua casa, porque é na tua casa que Deus te conhece. A igreja de Cristo começa dentro da tua casa, sabe por quê? A igreja não é templo, a igreja sou eu, é você. O Espírito Santo de Deus vive dentro de você, é por isso que você tem que vencer. Deus vive dentro de você. É por isso que você tem que vencer. É por isso que você tem que vencer a sua carne. Não permita que o jugo desigual venha sobre a sua vida, que a servidão venha sobre a sua vida. Use a liberdade que Deus te deu com responsabilidade, com seriedade, com respeito ao Verbo que se fez carne e que morreu por mim e por ti. Amém? Que o Senhor Jesus venha falar melhor ao seu coração. Fica na paz do Senhor.